Boa noite a todos. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Boa noite, Leninha, chegou agora aqui, está conosco. Que possamos juntos estar refletindo um pouquinho sobre Jesus, sobre a sua mensagem. E vamos pedir à nossa amiga Graça Gonçalves que apresente o palestrante da noite de hoje. Bem, gente, olha, o Jean já faz parte da Casa Espírita Bezerra de Menezes, né? Faz parte, porque é um carinho imenso, muitos anos que ficou ali fazendo palestra, todo mês, no sábado, né, Jean? Você estava aí na escala do expositor espírita, da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Depois mudou de Gurupi, mas continua ligado a nós, e isso com certeza não vai acabar assim. A fraternidade se estreita cada vez mais no trabalho com Jesus. Então, meu amigo, meus amigos, meus irmãos, o Jean é um trabalhador do Cristo. Quando nós convidamos o Jean para um trabalho, ele, estou pronto, estou pronto. Isso é tão bom, né? Então, eu estava comentando há pouco, é o trabalhador que pega na charrua e não olha para trás, está disponível a servir com Jesus. Aí faz parte da Casa Espírita SEAPRE, né? Estão lá em Palmas, e também, aliás, está aí, tudo quanto é lugar que chama o Jean, ele faz o trabalho de Jesus na divulgação da doutrina espírita. Seja bem-vindo mais uma vez, Jean. A casa é sua, regional sul do Tocantins, porque quando nós fazemos essas lives, essa atividade, não é Bezerra de Menezes, é o sul do Tocantins. Bezerra pega a tarefa e realiza, né? Bezerra é o polo da FETINS, da Aresul. Então, mas vai aí para a Aresul e vai ficar gravado para quem não teve oportunidade de assistir a sua palestra na noite de hoje. Fique à vontade, meu irmão. Muito obrigada. Eu que agradeço, Dona Graça, mais uma vez o convite. Primeiro, meu boa noite a cada um, a cada uma. Mais uma vez, muito feliz de poder rever amigos e amigas de Gurupi, né? Áurea, Leninha, todos os demais colegas que estão aqui conosco agora e todos os outros que irão compartilhar, assistir esse vídeo posteriormente, recebam meu abraço e meu agradecimento. Bom, hoje, dia 13 de maio, inspirados aí pela data, né, pelo simbolismo da data, nós vamos fazer uma reflexão sobre uma temática pertinente a esse simbolismo, né? Você é livre ou escravo? Então, como não poderia ser diferente, né? Buscamos beber na fonte das obras básicas da doutrina espírita. Lá no Livro dos Espíritos, né, na sua parte terceira das leis morais, o capítulo 10 vai tratar da lei de liberdade. Então, ali estão alguns tratados, alguns conceitos, alguns entendimentos sobre esse termo que podem nos ajudar, né, colaborar conosco na ampliação dessa percepção, desse conceito, né, que no primeiro momento nos parece ter uma simplicidade no entendimento, mas tudo aquilo que, assim como todo ensinamento do Cristo, né, ao ser lançado a luz do cristianismo, da doutrina espírita, isso parece que se amplia, né? E o nosso movimento é de ampliar as nossas percepções a fim de que esses conceitos sejam cada vez melhor compreendidos por nós. Bom, nós começamos falando um pouco sobre a questão da liberdade. A liberdade é a faculdade que permite a nós, indivíduos, decidir ou agir conforme a nossa própria vontade. Esse é um conceito simples de liberdade, né, que pode ajudar a nos conduzir nesses passos iniciais desse entendimento. O próprio Criador, né, ele, assim que nos concede a vida, ele nos dá, ao mesmo tempo, a liberdade. Então, nós, seres humanos, somos, por natureza, donos de nós mesmos. Temos o direito de fazer tudo aquilo que a gente acha conveniente ou necessário,
inclusive para a nossa conservação e para o desenvolvimento da nossa vida. Agora, essa liberdade, né, esse conceito, esse princípio que trazemos conosco, ele não é absoluto. E não poderia ser assim. Por uma razão muito simples, né? É porque a gente convive em sociedade. E a gente tem por dever respeitar esse mesmo direito no outro, no próximo, né, nos nossos semelhantes. Então, a liberdade, ela tem algumas configurações que precisam ser percebidas, precisam ser, de certa forma, sensibilizadas da minha parte, para que eu possa entender aonde que está a liberdade do outro nessa relação, né? E, assim como todas as demais conquistas da alma, essa liberdade, numa concepção mais plena, mais ampla e mais respeitosa, ela só vai ser alcançada se a gente compartilhar, né? Como todo preceito do Cristo, da doutrina cristã e do próprio Espiritismo é pautado no amor e na caridade, ou seja, naquilo que eu direciono para o outro, para o meu próximo, a liberdade também não é diferente, né? À medida em que eu consigo perceber e compartilhar essa compreensão na relação com o outro, eu começo a ter, inclusive, ser mais liberto, né? Ter mais liberdade naquilo que eu almejo, nessa jornada, nessa trajetória que temos aí pela frente, enquanto seres espirituais. Bom, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ter um termo chamado de liberdade natural. É o primeiro termo que vai ser tratado, o primeiro conceito que vai ser tratado ali no Livro dos Espíritos. A questão 825, ela vai questionar se haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade. Então, como já foi adiantado, os espíritos vão responder não, porque todos precisamos uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Né? A resposta, além de já desnudar o aspecto conceitual de que nós precisamos uns dos outros, ela já avança no sentido de demonstrar que não há diferença entre uns e outros. Né? Então, aqueles que consideramos pequenos, assim como aqueles que consideramos grandes, precisam do conceito, do entendimento de liberdade da mesma forma. E nenhum deles goza de absoluta liberdade em função dessa necessidade da relação com o outro. Na sequência, a 827 vai lançar o seguinte questionamento. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem, né, o direito de pertencer-se a si mesmo? Ou seja, né, eu preciso estar sempre olhando o outro nessa condição de liberdade. É uma condição imposta. Então, essa obrigação tira o direito, né, de eu pertencer a mim mesmo, ou seja, de eu exercer também a minha liberdade? E aí os espíritos vão responder de modo algum. Esse é um direito que vem da natureza. Por isso a temática é o entendimento do direito natural. O direito natural, a lei divina, né, ela compreende todo o conjunto de normas e procedimentos colocados para a nossa convivência, né, para a nossa trajetória espiritual. Então, a lei divina, ou a lei natural, contempla a lei da liberdade. Então, com esse preceito, todo e qualquer costume que torne uma pessoa completamente sujeita a outra, e aí que a gente começa a trabalhar nessa relação de oposição entre liberdade e servidão forçada, né? Então, posto essa questão de que é um direito natural, todo e qualquer costume que torne uma pessoa sujeita a outra constitui uma iniquidade contrária à lei de Deus. Então, não há como a gente considerar liberdade plena sendo que há sujeição de um indivíduo para outro. Ou, a gente vai ver mais para frente, sobre um outro aspecto, a sujeição do indivíduo para consigo mesmo. Também é uma possibilidade. Né? E é exatamente essa primeira
esse primeiro aspecto, né, de sujeição em relação ao outro, que nos remete à questão da data de hoje. Né, o simbolismo da data do 13 de maio, que, voltando aí 133 anos atrás, né, ocorreu um ato político, né, de abolição, ou de uma lei nova que não condicionava pessoas ao regime de escravidão, né, de acordo com determinadas características. Então, essa data, apesar de ter um simbolismo, um peso muito forte, né, uma discussão muito interessante, a partir do que ela representa na trajetória de construção do país, da nação, de um povo, né, de uma sociedade, ela gradativamente ela veio perdendo prestígio, né, principalmente no último quarto do século passado para cá. Isso porque existem movimentos, né, de pessoas que ainda se sentem agredidas por essas condições políticas impostas, e com total direito para isso, né, devemos ressaltar, e entendem essa data e esse ato que é comemorado como, como aquilo que não representa bem o processo que houve, né, o processo histórico que houve. Há uma crítica em relação a exaltação dessa data como uma data a ser comemorada, né? Porque, na perspectiva de muitos ligados ao movimento negro, há um viés histórico, né, ao contar essa história, de que o ato não seria fruto de uma luta e de uma construção, de uma arquitetura política de determinado grupo, e sim uma generosidade de alguém, né, nesse ato especificamente representado por alguém ligado a uma família de poder, a uma família da monarquia, né, no caso a princesa, de que seria um ato de generosidade, né, das pessoas, para que eles pudessem, essas pessoas que estavam escravizadas, serem consideradas livres. Né. Em contrapartida dessa data, o movimento sugere, né, e faz uma celebração muito mais simbolicamente muito mais forte no dia 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra. Essa outra data ela é remetida à execução, né, de Zumbi, ainda no final do século XVII, como ele colocado nessa condição de representante dessa resistência, né, dessa combatividade em relação a esses oprimidos, esses escravizados. Né, e ele sim representaria uma luta nesse processo de emancipação. Né. E eu fiz uma pesquisa hoje, rapidamente, descobri que hoje, para inclusive não deixar a data de ser colocada como um simbolismo dentro do movimento negro, há uma preferência de ser chamado de Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. Ou seja, né, porque não se perde também o simbolismo da data em relação ao processo histórico-político do país. De acordo, só para finalizar essa pequena contextualização, há alguns entendimentos, alguns indícios, vários indícios, de que o movimento abolicionista ele não era homogêneo. Né? Ou seja, existiam grupos que tensionavam formas de se promover um processo de libertação. Né? Há até uma diferença entre ser abolicionista e lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, que foram termos que eu fui encontrando na literatura, inclusive acadêmica, que pudessem entender, para a gente entender um pouco esse contexto. Né? E, na verdade, o projeto que se sagrou vencedor nessa correlação de forças, ele não previa uma certa perda de privilégios e controle sobre essas pessoas que até então eram escravizadas, né? E isso é que desagou toda a discussão que a gente tem hoje em relação a racismo e tudo mais, né? Ou seja, fez um ato simbólico, mas não perdeu, né, uma condição de manutenção de um processo de desigualdade social. Bom, mas é um outro assunto, né? A doutrina espírita, de certa forma, ela se engajou nesse movimento à época, né? Eu encontrei uma dissertação de mestrado da Universidade Federal Fluminense de um colega chamado Daniel Simões do Vale.
chama Intelectuais Espíritas e Abolição da Escravidão, os projetos de reforma na imprensa espírita. Ele analisa ali algumas revistas espíritas e as próprias manifestações do movimento, né, de pessoas ligadas ao movimento espírita, o próprio Dr. Bezerra de Menezes. Então, ele faz uma análise entre 1877 e 1888. Eu não cheguei a ler o trabalho todo, mas o que eu li eu gostei bastante. Fica aqui a indicação da leitura. Quem quiser depois também eu passo com mais calma a obra, que eu acho que foi um estudo bastante interessante e que traz uma elucidação sobre o envolvimento do movimento espírita na época com o processo de abolicionista. Né? Bom, no Livro dos Espíritas, há um diálogo bastante adequado ao contexto da época. Né? Se a gente considerar que o Livro Espírita foi publicado a primeira vez em 1867, ou seja, né, concomitante a esse período que aqui no Brasil estava ocorrendo essa discussão, e em outras partes do mundo também, apesar de umas mais adiantadas, outras menos. Então, havia um diálogo bastante adequado a esse contexto. Né? Na questão 829, é a seguinte pergunta: haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades uns dos outros? Né? Ou propriedade de outros homens? A resposta é não, é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. Né? Eles são enfáticos nessa resposta. A escravidão é um abuso de força e vai desaparecer com o progresso, assim como vai desaparecer todo e qualquer abuso de um ser humano para com o outro. Né? Agora, o que é importante a gente perceber nesse processo de desaparecimento do progresso é que precisa haver um movimento nessa direção. Né? Nenhum processo desaparece com a inércia. Então, há da gente se preocupar com o desaparecimento por completo desse processo. Eu digo isso porque se há pessoas hoje que dizem que ainda há atitudes de discriminação, né, de preconceitos, é porque ainda temos resquícios dessa situação. E eu acho que nós, enquanto seres humanos, enquanto espíritas, né, e que entendemos que há um ensinamento que é contrário a toda e qualquer sujeição absoluta de um homem para outro, nós precisamos nos esforçar para que esses processos sejam findados definitivamente. Né? Ou seja, há necessidade de um movimento nosso. Eu tive a oportunidade de fazer um curso recentemente voltado a um debate sobre comunidades tradicionais, enfim, e tinha ali um debate sobre o movimento negro e todas essas questões. Teve um relato que me chamou muita atenção nesse processo, eu gostaria de contar para vocês rapidamente, para a gente entender do que nós estamos falando. Né? Uma professora, colega nossa, falou o seguinte, falou assim, não, para quem tem uma ascendência europeia, por exemplo, ou de outras comunidades que não vieram da África enquanto sujeitos escravizados, você tem condições de obter informações sobre sua ascendência, através do seu sobrenome, através dessas situações que foram sendo construídas. E ela, uma senhora negra, ela falava assim, nós não temos, porque o nosso passado foi apagado. Muitas vezes a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe que nome a gente tinha, que cultura a gente professava, que fé a gente professava, que cultura a gente transitava, costumes a gente tinha. Então, há uma ruptura extremamente violenta nesses processos. E aí que eu chamo a atenção para ir ao encontro dessa fala, né, presente no Livro dos Espíritos. Né? Esses processos de sujeição, a gente deve se esforçar, inclusive, para não, de certa forma, reproduzir esses processos ingenuamente. Né? A gente reproduz isso sem perceber. Algumas questões ligadas a essas tradições. Né? Paulo de Tarso faz uma proclamação bastante interessante. Né? Ele diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, Cristo liberta para a gente continuar livre. Né? Aí ele diz, permanecei firmes, portanto, e não vos deixei prender de novo ao jugo da escravidão. Essa fala dele é bastante interessante, porque inclusive ela remete ao segundo aspecto. Né? A gente pode interpretar também que a gente voltar para um estado de escravidão não quer dizer só que a gente foi escravizado por outras pessoas, mas a gente pode também sofrer um processo de auto-escravização. Né? E aí eu fui tentar beber na fonte de Hamed,
no livro Os Prazeres da Alma, né, psicografado por Francisco Espírito Santo Neto. Eu acho que tem uma discussão bastante interessante lá sobre essa questão, né? E a primeira pergunta que a gente faz é: será que o ser humano somente é escravizado por outro ser humano? Né? Será que não existe processo de autoprivação da nossa própria liberdade? Ou seja, há também a possibilidade do que a gente chama de escravidão voluntária. A gente não precisa de outra pessoa para nos acorrentar. Às vezes a gente mesmo se acorrenta. Né? Um exemplo fácil da gente perceber uma escravidão voluntária é a nossa tendência, né, por vaidade, por egoísmo e um consumismo desenfreado, né? Comentado aí por essa natureza nossa vaidosa, né? Essa natureza faz com que a gente acabe se sentindo escravo, insignificante, perdedor, marginalizado, se a gente não consegue alimentar, né, esse desejo de consumir. A gente se sente desconcertado, de certa forma, por, às vezes, não conseguir atender todos os meus desejos que são alimentados por esse egoísmo, por essa vaidade. Né? Tem pessoas que não conseguem se libertar dessas questões. Né? Ou seja, aceita livremente essas e outras correntes até que a gente se sente confortável com elas. Muitas vezes, a liberdade, né, a gente superar essas questões, é muito mais difícil do que a gente se manter firme, apegado a essa escravidão. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Tem um exemplo muito interessante que eu trago. Alguém já deve ter assistido aquele filme. É um filme da década de 90, mas é um filme bastante impactante, que chama Um Sonho de Liberdade. A história de um sujeito que é preso, né, ele não era o assassino, mas ele foi preso, condenado. Ele era um sujeito de uma vida social, uma economia bastante confortável, e ele é preso e ele desenrola uma narrativa em torno dessa situação dele. Mas o fato que eu quero ressaltar é o seguinte: em determinado momento do filme, um sujeito que tinha ficado décadas preso, ele é libertado. Né? Ele cumpre a pena e é colocado de volta em convívio social. Um senhorzinho que cuidava lá dos livros lá da biblioteca do presídio. E aí, ele não consegue se adaptar à vida fora do presídio. E ele se mata. Ele tira a própria vida por não conseguir, né? Pouco tempo depois de ser colocado de volta à sociedade, ele tira a própria vida. Né? Isso nos traz uma reflexão muito importante. Né? Será que nós queremos ser livres? Porque para ser livre é necessário mudança. É necessário sair dessa condição de estagnação. Né? A mudança, inclusive, é um mecanismo espiritual no qual Deus assegura a nossa evolução. Quem não evolui fica paralisado, escravizado por si mesmo, escravizado pela mesmice, pela estagnação. Para a gente transformar, né, para a gente evoluir, para a gente buscar uma vida melhor, a gente tem que começar um processo de mudança. E todo processo de mudança inicia por uma desestabilização daquilo que eu tenho como consolidado. A gente pode começar esse processo talvez enfrentando e tentando desfazer inúmeros conceitos equivocados que a gente traz, né? E que nos foram, inclusive, alguns transmitidos. Né? Muitas vezes de forma não intencional, até por familiares, pelos nossos pais, por essas tradições que vão sendo repassadas e colocadas como sendo necessárias para eu ter aceitação social. Né? Isso não está só no campo da educação, né, familiar e tal, mas isso pode estar na literatura, no pensamento científico, no pensamento filosófico, até inclusive no pensamento religioso. Né? Quantas afirmações que flertam com o fundamentalismo religioso e que se a gente não ter cuidado, a gente acaba sendo seduzido por isso e reproduzindo essas questões. Tem um historiador britânico já falecido, recentemente no início do século, ele faleceu, o Eric Hobsbawm. Ele traz um conceito muito interessante que eu diria desse, que é o de tradição inventada. Ele fala que é um conjunto de práticas de natureza ritual ou simbólica
que tem por objetivo incorporar determinados valores e comportamentos definidos por meio da repetição em um processo de continuidade em relação ao passado. Via de regra, um passado histórico apropriado. Ou seja, uma coisa que se inventa para ser seguida para a gente manter determinadas situações de conforto, né, ao nosso redor, de segurança ao nosso redor. Uma das categorias que ele coloca de tradições inventadas, para conectar com a temática que nós estamos trabalhando, são aquelas que estabelecem ou legitimam instituições, status ou relação de autoridade. A gente tem que ter cuidado para a gente não legitimar isso, né? Não legitimar tradições inventadas. Eu dou aula para alunos do primeiro período do curso de Educação Física. Dava aula aí na UMIR, durante 15 anos trabalhei aí, mas 6 anos agora aqui na UFT. Eu sempre falo para meus alunos do primeiro período, eu falo assim, vocês chegam na universidade com uma concepção da profissão, da área, né? No meu caso, trabalho em Educação Física. Eu falei, necessariamente, ao final desses 4 anos, vocês têm que sair daqui com outra concepção, totalmente transformada e ressignificada. Se isso não acontecer, o nosso papel aqui, ele é inválido. Então, na nossa vida, nós precisamos o tempo todo estar nos incentivando a ressignificar percepções. Né? A gente não pode se sentir saciado em relação àquilo que a gente... Nem nessa relação com a religião. Não no sentido que a religião não seja suficiente para nós, mas que o meu interesse por ela nunca seja saciado. O meu interesse pela compreensão, pelo avanço, né? E, consequentemente, pela incorporação desses conceitos no meu cotidiano, nas minhas ações, isso jamais seja saciado. Né? Então, uma diferença também, né? A gente não pode acreditar que o mundo está parado. Né? Não está em movimento. A natureza está constantemente evoluindo. Né? A partir da, inclusive, da lei natural, da lei divina. Né? E eu preciso acompanhar esse movimento. Eu preciso, inclusive, constantemente observar os nossos valores, as nossas ideias, as nossas crenças, para que eu possa me ressignificar. Eu já não sou mais o mesmo, né, do ano passado. Eu não sou mais o mesmo de 10 anos atrás. Eu não sou mais o mesmo de ontem. O que me impede dessa questão? Né? Essa rigidez que a gente tem, né, no íntimo é que dificulta a gente dar esses primeiros passos rumo a essa liberdade. A gente não pode, de forma alguma, um outro conceito que eu gosto de trabalhar também, a gente não pode, de forma alguma, terceirizar as nossas responsabilidades. Né? Por quê? Porque senão eu começo a acreditar que eu não preciso andar, que eu não preciso caminhar. Eu não posso querer que alguém, eu não posso confiar alguém os meus passos, eu não posso confiar alguém as minhas decisões. Eu não posso confiar alguém as minhas responsabilidades. Eu posso me inspirar em alguém. É diferente. Liberdade é um conceito para ser exercido. Não posso transferir isso. Porque senão eu fico estagnado. E quando a gente desfaz, às vezes, crenças inadequadas, né? Aquilo que é velho em nós, aos poucos vai ficando sem sentido, vai se perdendo, vai morrendo. E a gente passa a reformular e remodelar outros caminhos, dinamizando a nossa casa mental, né? Ampliando o nosso universo pessoal. É muito comum a gente ouvir, a minha família sempre agiu assim, esses conceitos estão na feira há muitos anos, esses princípios, não tem necessidade de mudar. Não. E também não é aqui uma intenção de desprezar memórias ou ensinamentos, experiências familiares, não é isso. Né? Mas é preciso a gente entender que há um processo de progressão, assim como o exemplo que eu trouxe dos alunos lá. Não é que a percepção que eles têm da profissão hoje seja equivocada. Ela só não é suficiente. Assim como a minha, mesmo tendo passado por essa situação e continuado militando na área, também não é suficiente. Porque eu consigo hoje observar pessoas que militam nessa mesma área e falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Consequentemente, eles também provavelmente têm outras questões que ainda estão por serem descobertas. Né? Querendo ou não, a gente precisa da mudança. E a mudança sempre gera um desafio existencial. Ela sempre gera uma desestabilização. E a gente necessariamente precisa sair desse lugar seguro.
que a gente julga que é seguro. Porque muitas vezes esse lugar seguro é o lugar que nos escraviza. Né? Assim como o exemplo do filme. O lugar que ele julgava seguro era o lugar que ele era escravizado, em que ele não precisava tomar decisão, em que ele não precisava assumir nenhuma responsabilidade. Tudo era feito por ele. Né? A vida, necessariamente, precisa de uma dose de risco, de aventura, de desafio. Né? Porque ela precisa de superação. Né? No conceito da autossuperação. Né? De eu ser melhor, ou tentar ser melhor, me esforçar para ser melhor a cada dia. Né? Mesmo que a gente opte por ficar estagnado, né? Sentado ali à margem da estrada, isso não adianta. A vida continua e ela impulsiona a gente de maneira natural e invariável. Às vezes a gente não percebe muito claramente esse avanço, né? A gente não percebe muito esse desenvolvimento fluir no presente, né? Mas mesmo assim, a gente está marchando, né, sobre o fluxo da divina lei do progresso. Não está parado. A gente está sendo inspirado a cada momento. Agora, a gente precisa também empreender força nesse movimento. Né? O Kardec, ele fez uma pergunta bastante interessante nesse sentido também, né, no Livro dos Espíritos. Não há homens que entravam o progresso de boa fé, querendo favorecê-lo, porque vem do seu ponto de vista, e frequentemente onde ele não está? Ou seja, né, será que tem alguém que está achando que está fazendo um progresso, né, que está colaborando para o progresso, porque ele tem aquele ponto de vista, ele está travando, na verdade está fazendo o processo contrário, né, porque ele está acreditando que o progresso está onde na verdade ele não está? Aí os espíritos, né, inspirados aí pelo Espírito de Verdade, vão responder: pequena pedra colocada sob a roda de uma grande viatura não a impede de avançar. Não é isso que vai atrapalhar. Isso pode até atrapalhar em certas coisas, mas não para a questão. Ou seja, então nós não vamos parar, não vamos conseguir ficar parados. Todo mundo vai estar sendo instado a continuar. Na 781, antes dessa, vai ser questionado: o progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor? Desculpa, é um comentário, perdão, não é uma pergunta. Li errado aqui. Na 781, ele comenta, né? Kardec comenta: o progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Então, a gente não precisa lutar contra, a gente não vai conseguir. Né? Agora, essa paralisação existencial, muitas vezes que a gente é tentado, ela dificulta a nossa liberdade, ela vai gerar processos de tristeza, de sofrimento. As rotinas contínuas, ritualísticas, produzem angústia. Por isso que a gente é convidado o tempo todo a reformular emocionalmente, e procurar novos conhecimentos, para que a gente possa manter esse equilíbrio existencial, que é a nossa liberdade. Que é pensar, ampliar cada vez mais a possibilidade de pensar e do agir. Na verdade, nós estamos fazendo isso agora aqui, Estamos fazendo isso agora, nesse momento. Estamos tentando ampliar um pouco isso. O que nós estamos fazendo aqui não é decorar. O que nós estamos fazendo aqui não pode ser ritualístico. O que nós estamos fazendo aqui não pode ser terceirizado. O que nós estamos fazendo aqui não pode ser uma tradição inventada. O que a gente está tentando fazer aqui é transformação. É diferente. É um outro ponto de vista que é lançado sobre esse movimento. Mais importante que o resultado disso, nesse momento, para nós, é o engajamento. O foco, vou usar um termo bem pós-moderno, o foco, ele está nessa caminhada. Por quê? Porque a gente está ainda distante, A gente ainda está sofrendo com essas amarras, ainda com essas coisas que nos aprisionam, que nos escravizam. A gente deve empregar todo o esforço nosso nessa caminhada, nesse fazer. Certamente, com esse foco lançado, direcionado para isso, a gente vai conseguir alcançar aquilo que a gente tanto almeja. Mas a gente precisa desconstruir muita coisa. Será que o que a gente chama de verdade pode ser chamado de verdade? Como que a gente se sente realmente? Intimamente? Será que a gente se sente todo o tempo todo animado, feliz? Será que a gente está precisando buscar nada diferente? De repente, a gente pode estar preso em determinado contexto e a gente não percebeu que a gente precisa modificar esse modo de vida. Esse modo de ver e de viver a vida.
A gente precisa livrar de hábitos antigos e indesejáveis, apesar da gente ter um apego a eles, porque eles são uma das principais causas uma das principais causas do desconforto que a gente vive. Né? A lei do progresso é universal, mas ela age de forma individual em cada um de nós. Né? Tanto que a gente percebe que uns progridem de forma mais aligerada, outros menos, né? Aqueles que vão mais rápido é porque, de certa forma, se empenham, né? Numa visão diferente. E aí, com isso, eles conseguem desatar algumas algemas, né? Algumas amarras, que vão permitindo com que ele saia desse processo de estagnação. Né? Bom, a vida é um processo maravilhosamente limitado. A gente precisa compreender a vida como uma grande possibilidade. E é preciso que a gente se ajuste a isso, né? Que a gente busque isso. Né? E a gente tem uma grande possibilidade à nossa disposição, né? Que é o livre-arbítrio. É a liberdade de agir e de pensar. Né? Com o livre-arbítrio, nos é concedido o poder de mudar nossas ideias, mudar nossos modelos, mudar nossas concepções, mudar nossos pensamentos, optar por outros caminhos, né? Por outras percepções de mundo. Não me é permitido aflorar determinados sentidos, né? Da sensibilidade, do olhar ao outro, do cuidado ao outro, da caridade, do amor. Né? E com isso eu consigo talvez desenvolver uma nova concepção de universo. E universo tanto no sentido interior, quanto no sentido exterior. A gente precisa considerar isso, tanto no sentido individual, quanto no sentido coletivo. Porque uma coisa depende da outra. Vou lá no início. E, finalmente, a liberdade, como todas as conquistas da alma, só será alcançada verdadeiramente se for compartilhado. Precisa compartilhar. Esse é o caminho. Nos atentemos a ele. Que Deus os abençoe e nos acompanhe hoje e sempre. Obrigado, meu amigo, pelas lindas palavras e por toda essa reflexão ético-filosófica, histórica, passando aí para nós um pouquinho aí desse povo, né, que chegou aqui no Brasil e fez toda essa construção e desmistificando, né? Às vezes nós falamos aí da abolição, é algo que realmente eu não tinha pensado. Até que ponto, né, que a abolição foi realmente um ato de libertação ou não, né? Então é importante, tá? Foi muito bom, gostei muito da sua palestra, das suas reflexões, e acredito que todos nós, né, Grace? Muito, muito bom mesmo. E agradecemos a sua presença, a Pois é, presença de todos. Então, Tassiano, quando o Leandro estava falando a questão de livre, ser livre ou escravo, eu estou aqui pensando, tem um punhado de escravidão, Tassiano. Eu já sabia, mas agora fiquei sendo melhor ainda. Bem estampado, né, Jean? Aí a necessidade de trabalhar essa escravidão dentro da gente. Tanta coisa, tantos apegos, né? A gente precisa realmente mudar para poder melhor. A felicidade está aí, quando a gente vai se libertar desses atavismos, dessas correntes que nos prendem, né? Então é importante. E com certeza não vai ser nessa existência, tem tantas outras para poder consertar, né? Dessa vez já dava um voo, mas ainda não tem, as asas estão, a plumagem está bem pequenininha ainda. Obrigada, Jean, obrigada a todos. Verdade, é uma caminhada, né? Então, ótimo, uma noite maravilhosa, né? E vamos fechar ela com chave de ouro. E, se for possível, Jean, nós gostaríamos que você finalizasse com a prece de encerramento. Eu faço sim, com alegria. Tô vendo ali minha mãe assistindo a palestra lá de Goiânia. Olha que Dona Edna. legal!
Ela assiste pela televisão, ela está sentada no sofazinho dela lá em casa, lá em Goiânia. Tranquilo. É a Edna. Minha Ô, mãe, Edna, que maravilha ter você aqui com a gente. Tá bom. Bom, então vamos fazer a prece, então. Primeiramente... Aí, agora. Prazer é meu. Aí. O pai também está aqui assistindo, só que ele não gosta de aparecer. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigada, minha Vou linda. a prece, então. Obrigada. Bom, então vamos elevar nossos pensamentos, tentar direcionar a nossa reflexão a Deus, a Cristo, os seus ensinamentos, e agradecer pela essa oportunidade, né, concedida para que possamos cada vez mais abrir as nossas percepções para todos os ensinamentos, todos os conhecimentos que Cristo nos deixa, e que a doutrina espírita nos oportuniza através de suas releituras, de suas propostas e seus princípios. Agradecemos também a oportunidade do reencontro, né, que possamos celebrar cada vez mais a presença, o diálogo, a fraternidade, mesmo que em tempos que nós precisamos estar um pouco afastados. Que esse período seja de muito aprendizado, de muita doação, e que nós possamos sair dele fortalecidos, certos de que a vontade divina prevalece e que a necessidade de todas as experiências que vivemos é o caminho certo para a evolução e para a eternidade. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que nos conceda outras oportunidades como essa. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Boa minha noite, linda. obrigada, Jean. Obrigada, Jean. Obrigado a você, um abraço. Outro, um abraço para você também. Tchau. Olha, até.